fazer. Vamos então à aula, né? E hoje eu trago para vocês um tema que nós viemos discutindo nas últimas semanas, que é um tema que está associado à questão ambiental. Então, vocês devem estar se perguntando, mas professor, sociologia também fala de questões ambientais? É claro que fala. Por que não falaria? Afinal de contas, tudo que está associado às questões de sustentabilidade, de proteção ao meio ambiente, está também associado ao cuidado da vida, né? O cuidado da vida em sociedade. Então, essa é uma temática que está em constante discussão, e é uma discussão que tem acontecido algumas questões que têm aparecido nos concursos, inclusive no Enem. Então é importante discutir esse tema. As páginas do livro que nós estamos utilizando são as páginas 360 e 361 do livro Sociologia em Movimento. Então, a todos vocês que têm um livro, é só ler essas páginas, porque a leitura dessas páginas vai ajudar a cada um de vocês a compreender melhor o tema que nós vamos abordar. Agora, se vocês estão nos assistindo pelo YouTube, não se preocupem, se precisarem, a gente disponibiliza as páginas, porque quem não tem o livro, nós disponibilizamos as páginas ao final da aula. Tá bom assim? Então, tá aí na tela a aula. Nós vamos discutir as diferentes correntes do pensamento ecológico, onde nós teremos a oportunidade de ouvir um pouco o que se pensa, o que se fala e como que se traduz as diferentes formas de se pensar a ecologia dentro de uma sociedade complexa como a sociedade nossa, brasileira, e, é claro, um entendimento mais globalizado, já que vivemos em eras de globalização intensa, né, graças à tecnologia. Então, o entendimento de como se baseiam as relações sociais entre ser humano e natureza nos leva a perceber como nós percebemos a natureza e, fundamentalmente, o modo como nós nos relacionamos diretamente com ela. Isso é importante a gente relatar, porque parece que, para algumas pessoas, elas são seres humanos e a natureza é uma coisa separada dela. Ela não participa, ela não tem nenhum comprometimento, nenhum envolvimento com essa natureza. E ela esquece que ela faz parte dessa natureza. Então, segundo Diegues, 2004, e quando a gente escreve assim, o nome e o sobrenome do autor e o ano, para vocês que estão aí já na porta da universidade, é uma maneira de nós citarmos um autor. E o autor que eu estou citando é o Diegues. Está aí no rodapé de página, vou marcar aqui para vocês. Está aqui a nossa referência bibliográfica. Essa referência bibliográfica é um livro chamado O Mito Moderno da Natureza Intocada, escrito em 2004. Então, o Diegues ele diz o seguinte, que em relação ao pensamento ecológico, podemos analisar não somente os fatores biológicos, mas também históricos, econômicos, geográficos e sociais da natureza. Viram só? Então, não apenas os biológicos, os históricos, os econômicos, geográficos e sociais da natureza. Esta é a nossa proposta, a proposta da aula de hoje, que é categorizar e diferenciar essas principais correntes de pensamento ecológico presentes em nossa sociedade. Então, fiquem bastante atentos, bastante atentas e façam suas anotações. Em algumas partes eu devo estar sublinhando para que vocês possam registrar um pouco melhor, mas importante é sair dessa aula compreendendo e também com algumas reflexões sobre em que aspecto que você melhor se identificou, como que você se identificou a partir de tudo que eu vou apresentar. Então vamos lá. A primeira corrente que eu trago para vocês é a corrente do preservacionismo. O que seria o preservacionismo? Essa corrente de pensamento ecológico tem base em uma linha ecocêntrica. Então ela é concentrada, centralizada, ela converge para questões puramente ecológicas. Então ela tem uma visão de natureza relacionada a esta possuir um valor intrínseco. Não devemos servir aos interesses exploratórios humanos. Então, esse ponto é importantíssimo. Nessa tendência,
os interesses exploratórios humanos estão fora. Então, ela busca a preservação de áreas naturais, pelo valor que tem em si mesmas, e não nos valores para o uso humano. Vejam só, não para valores de uso humano. Então, não estão nem aí para as questões materiais. Assim, a preservação lança a mão de um conjunto de métodos, procedimentos e ações que visam garantir a proteção e integridade de espécies, habitats, ecossistemas e dos processos ecológicos. Estas áreas de preservação são criadas quando há necessidade de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, garantindo assim a sua intocabilidade. Então, nessa linha de raciocínio, nessa escola de pensamento, vamos chamar assim, acredita-se numa natureza intocável, numa natureza em que o homem não vai usufruir dela, dos seus recursos. Ela vai viver em prol de si mesma. Então, nessas áreas é vetada qualquer forma de exploração dos recursos naturais, com exceção dos casos previstos pela lei, como a pesquisa, lazer e ações de educação ambiental. Então, exploração de recursos para a riqueza material estão fora. A outra linha de raciocínio, ou seja, a outra corrente de pensamento, seria o conservacionismo. Ah, mas professor, preservacionismo e conservacionismo são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, e vocês verão agora. Então, vê uma finalidade de utilidade na natureza para uso do ser humano. Então, aqui já tem uma diferença, porque a corrente de pensamento conservacionista já acredita no uso do ser humano. Então, o movimento dos conservacionistas atribui aos recursos naturais o uso racional. Qual é a diferença? É que para o conservacionista pode-se utilizar os recursos naturais, desde que se utilize de forma racional. Basta perguntar, razão de quem? Né? De que forma que essa razão vai ser colocada em prática? Quais vão ser as regras que essa razão vão obedecer? Então, em sua concepção, a natureza é lenta e o processo de manejo pode torná-la eficiente. Essas ideias foram precursoras do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, o conservacionismo foi a partir dele que surgiu as ideias da sustentabilidade. Então, áreas de conservação são criadas na integração de resguardar os danos ambientais, que levam ao prejuízo ao meio ambiente. Nestas áreas são permitidas as intervenções humanas, inclusive a exploração de qualquer recurso natural. Então, cria-se uma espécie de espaço, que é como se fosse um laboratório, onde ali você vai produzir os recursos, vai explorar a natureza, mas sob certo controle. Essa é a ideia do conservacionismo. Então, nas leis brasileiras ambientais, conservação significa proteção dos recursos naturais com utilização racional, garantindo sua sustentabilidade. Importante, porque a gente está falando de lei. Lei é aquilo que está valendo, aquilo que tem valor no momento que nós estamos vivendo. Lei é aquilo que determina como que as coisas devem ser, como que as pessoas devem se comportar diante daquele tipo de procedimento. Então, para as leis brasileiras, conservação é proteger recurso natural utilizando-o de forma racional para garantir a sustentabilidade. Então, segundo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, em 2002, está aqui embaixo também, para vocês verem a referência bibliográfica, IBAMA, Sistema Nacional de Unidade de Conservação Federais, do Ministério do Ambiente. Conservação é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural para que possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral.
Então, eu faço questão aqui de fazer uma parte. Tá, vocês querem saber se eu não vou aparecer. Não, eu não vou aparecer. O objetivo aqui é que vocês apenas ouçam, para que vocês possam também ficar livres, em vez de ficar olhando para a minha imagem, para o meu vídeo, vocês podem caminhar com o celular, com o equipamento eletrônico que vocês tiverem, e ouvir em qualquer lugar a aula. Isso é uma das coisas que eu estou testando para ver se a gente consegue fazer uma outra metodologia para que vocês possam absorver melhor aquilo que a gente está debatendo. E é claro, você continua tendo aí à sua mão as suas possibilidades de pergunta, de comentários via YouTube, via Google Chat e os diferentes canais que a gente tem de comunicação. Então fiquem à vontade, vocês podem entrar no momento que vocês quiserem e mandar suas perguntas, que a gente está aqui aguardando vocês para discutir e debater qualquer assunto. E claro, como eu sempre digo, se eu não souber, eu vou pesquisar, porque é esse o nosso trabalho de estudante, de professor, é pesquisar, buscar informação onde ela estiver. Mas então, por que eu falei que eu faço uma questão de dar uma parte aqui? Porque nós estamos falando de um conjunto de regras, né? As leis são um conjunto de regras. E esse conjunto de regras considera um manejo humano, vamos dizer assim, entre aspas, racional, algo viável. Acontece que nós somos brasileiros. E nós, na nossa vida privada, sabemos o quanto de dificuldade cultural nós temos de manejo de qualquer coisa que se trate a respeito da natureza. Então, e eu vou falar uma coisa bem simples: coleta de lixo. Bem simples. Ah, mas lixo tem a ver com natureza? Claro que tem. Ou vocês acham onde que vai ser jogado o lixo? Vocês já pararam para pensar em que lugar que fica tudo aquilo que a gente já não quer mais? E eu não estou dizendo apenas para os restos de comida, restos de casca de legumes que a gente, ou casca de ovo, que a gente consome no dia a dia. Eu estou falando de outras coisas. Por exemplo, um computador velho, uma geladeira velha, uma máquina de lavar velha, um sofá velho, ventilador velho, coisas que já não funcionam mais, televisão. Para onde que essas coisas todas vão? E as ferramentas em geral, carros. Então, tudo que a indústria produz, para onde que elas vão? Pois bem, então eu aproveito aqui para dizer para vocês que vocês vão estar recebendo aí no formato de atividade um videozinho, e nesse vídeo, tem uns 20 minutos, gostaria que vocês, além de ler as páginas, também assistissem esse vídeo, porque ele vai trazer para vocês alguns esclarecimentos sobre isso, que é importante a gente saber para onde que vai as coisas, para onde que vão as coisas. Porque se a gente souber para onde vão as coisas, a gente tem condições de fazer algo melhor no futuro. Compreendem? O nome do vídeo é História das Coisas. Então vocês aproveitem para ver o vídeo, vejam o vídeo logo depois da aula, para vocês ampliarem um pouco essa discussão e, é claro, depois lendo as páginas do livro e acompanhando a aula, se quiserem repetir novamente, vocês vão ter uma compreensão do todo muito melhor. Então, para a gente dar prosseguimento a essa discussão, vamos a uma outra corrente de pensamento. A próxima corrente de pensamento é a ecologia profunda. Então, essa corrente do pensamento ecológico segue uma linha preservacionista extrema, numa tomada de consciência ecológica profunda, que entende que o ser humano deve utilizar a natureza apenas para seus processos vitais. E isso não dá o direito de utilizá-la como uma finalidade ou como forma de obtenção de lucro ou vantagens. Então, pensem, lá no preservacionismo, que foi a nossa primeira corrente, ela ainda entendia a natureza, ou seja, a utilização dos recursos naturais de uma forma até harmonizada, vamos chamar dessa forma. De um jeito em que o humano ele não fosse explorar os recursos, mas ele poderia utilizar de alguma maneira, de forma indireta. Mas já na ecologia profunda, que também é preservacionista, é mais extremo. Não existe forma alguma para obtenção de lucro ou vantagem dessa natureza.
Então, os adeptos dessa corrente dão grande importância aos princípios éticos que devem reger as relações homem-natureza. Pensando em princípios éticos, pessoal, é aquilo que a gente compreende que, ao escolhermos um caminho, este caminho deve estar em equilíbrio com o caminho dos outros desconhecidos de nós. Porque a partir do momento que a escolha do meu caminho criar conflitos, desentendimentos, criar atrito ou com outras pessoas ou com a escolha das outras pessoas, podemos dizer que aí existe um conflito ético, porque a ética pensa na equanimidade, na equitatividade das relações sociais. Então, se eu faço alguma coisa, essa coisa traz prejuízo a terceiros, seja coletivamente, e essa coisa que eu fiz, ela é particular, é minha, só tem interesse para mim, eu estou aí numa questão ética que precisa ser resolvida. Então, os adeptos dessa corrente dão grande importância aos princípios éticos, que devem reger as relações homem-natureza, ou seja, eu tenho que me preocupar com o próximo. E para que esses princípios sejam postos em prática, sugerem uma grande mudança política, afetando as estruturas econômicas, tecnológicas e ideológicas. Este termo, ecologia profunda, que em inglês nós chamamos de Deep Ecology, foi cunhado nos anos 70, olha só, anos 70, segunda metade do século passado, nos idos do início do movimento ambientalista, e advoga que toda a natureza tem valor intrínseco independente do utilitarismo. Independente da função que você vai dar para a natureza, da forma de uso que você vai fazer dela, ela tem valor e independe de você. Então, esse valor intrínseco independe do utilitarismo. E a vida humana não tem direito de reduzir a biodiversidade. Ou seja, segundo os adeptos dessa filosofia, dessa corrente de pensamento, não tem um humano que achar que ele domina a natureza. Não, a natureza tem que viver de forma livre, independente dele. Porque nós é que somos os filhos da natureza, não é a natureza que é nossa filha e nossa serva. Nós é que somos servidores dela. É uma perspectiva de raciocínio interessante, né, para que a gente possa refletir. E temos também a ecologia social, uma outra corrente de pensamento, e aí já vão 4 correntes, que nessa corrente segue uma linha preservacionista ecocêntrica, como a primeira, numa visão de que a degradação da natureza está diretamente ligada ao sistema capitalista. Nesta corrente já encontra um culpado, vamos chamar assim, né? Vamos acusar, tem um réu aí no que vai ter que pagar, vai ter que justificar, vai ter que se defender, pois a acumulação de capital é a força de devastação da mesma natureza. Então, a natureza se devasta porque o homem, o humano, vamos chamar de humano, o humano com desejos capitalistas, materiais, ele ignora que a natureza não é sua serva. Então, os ecologistas sociais dizem que o termo ecologia deve propor uma concepção mais ampla da natureza e da relação da humanidade com o mundo natural. Essa corrente de pensamento se opõe ao domínio da natureza pelo ser humano. Aquilo que eu falei para vocês. A natureza não é nossa serva. Se existe algum servo aqui, nós somos servos da natureza. Então, no entanto, vêm os seres humanos como seres sociais que se dividem em classes sociais como pobres, ricos, brancos, negros, e criticam a noção de Estado e propõem uma sociedade democrática, descentralizada e baseada na propriedade comunal de produção. São considerados anarquistas e utópicos. O que seria essa propriedade comunal? Se alguém aí estivesse perguntando. Propriedade comunal. A propriedade comunal é você viver em comunidade e tudo que se produzir na comunidade é compartilhado por todos. Bem, há um pouco de utopia, né? Porque se a gente olhar para o nosso próprio umbigo, a gente vai ver o quão de dificuldade nós temos
de desapegar a pequenas coisas. Imagine compartilhar coisas. E aí a visão materialista, a visão capitalista, ela teria que sofrer rupturas. E por último, tem a corrente do ecossocialismo. Nada melhor do que vindo depois do ecossocial, né? Essa corrente do pensamento ecológico segue uma linha conservacionista. Ela analisa a questão ambiental, não no fato, mas o modo como o ser humano explora a natureza. Teve sua origem no movimento de crítica ao marxismo clássico, a partir da década de 60. Essa corrente que fez essa crítica ao marxismo, por quê? Porque quando a gente fala de questões ambientais, nós estamos falando não apenas dos elementos materiais que o ambiente natural nos oferece, mas também como é o manejo desse movimento, desse ambiente natural. Esse modo é o manejo. Então, a crítica da corrente ecomarxista se desenvolve em cima da explicação do sistema capitalista, onde a natureza é uma simples mercadoria, objeto de consumo ou meio de produção. É o que nós dissemos no slide anterior. Então, os ecomarxistas fazem uma crítica entre a oposição do culturalismo, que vê na natureza uma ameaça, e no naturalismo, que demonstra uma aversão pela sociedade e cultura. Então, nós temos aqui o culturalismo e o naturalismo. Então, quando a gente fala em culturalismo, nós estamos falando, ou estamos nos posicionando com um olhar para uma natureza ameaçadora. E quando nós falamos de naturalismo, nós estamos já falando do olhar da natureza em relação a nós, como nós sendo ameaçadores. Então, o culturalismo, nós falamos que a natureza nos ameaça o tempo todo. E no naturalismo, é como se a natureza estivesse tendo defensores falando que nós é que ameaçamos a natureza. Então, o naturalismo preza uma mudança que se baseia em 3 premissas. Vamos lá. Primeira, o homem produz o meio que o cerca e é, ao mesmo tempo, seu produto. Isso é uma máxima sociológica. O homem faz o meio faz o homem. Não existe uma única via nessa proposta. Segunda premissa, a natureza é parte da nossa história. Não tem como escapar disso, né? Se vocês perguntarem a qualquer pessoa mais velha que vocês, pelo menos uns 30, 40 anos mais velha que vocês, que viveu no século passado, vai poder dizer para vocês que o ambiente natural tinha muito mais árvores. Que tinha árvore no quintal, existiam casas, as casas tinham quintal, as crianças podiam brincar, etc. Tal. Felizes aqueles que ainda têm isso, né? Mas hoje, quando você passa nas vias do próprio município onde vocês moram, você já vê prédios e as casas são sobrados, sem espaço, mal tem espaço para botar uma bicicleta na frente. Então, esse ambiente natural está sendo, né, desaparecendo, não existe mais aquele convívio com a natureza. E terceira premissa seria a coletividade, e não o indivíduo se relaciona com a natureza. Isto é, a sociedade pertence à natureza e é um produto do mundo natural, que é o que eu falei antes, lá no começo da nossa aula. Nós não somos, a natureza não é nossa servidora, nós que somos servidores dela, nós que ficamos à disposição dela. A sociedade pertence à natureza, não é a natureza que pertence à sociedade. Mas é claro que dentro das formas das correntes de pensamento, entre elas a corrente capitalista, a natureza está aí para ser explorada. Mas isso desde que o mundo é mundo, né? Se a gente pensar no colonialismo, das grandes potências europeias, quando vieram para as Américas, o que elas fizeram? A resposta vocês têm aí na cabeça. Não sou eu que vou dizer. É só recuperar na memória de vocês. Em resumo, o naturalismo propõe que a natureza é um lugar onde o ser humano se desenvolve e evoca um novo paradigma, no qual é necessária uma mudança nesta relação destrutiva com a natureza. Então vejam comigo, se nós fizermos uma autorreflexão
e começarmos a enxergar a natureza como parceira, ou até mesmo como eu falei na última aula, né? Como mãe nossa, eu coloquei a Terra como a nossa mãe, então a natureza também é a nossa mãe. Então, como é que a gente trata a mãe? A gente chuta a mãe, a gente explora a mãe, a gente bate na mãe, a gente destrói a mãe? Bem, essa aí é a mensagem que eu gostaria que vocês refletissem a respeito. E para essa reflexão ser melhor ainda, trago para vocês algumas perguntas. Então, essas perguntas, eu gostaria muito de ouvir vocês, todos vocês que chegaram até aqui, meu muito obrigado, estão aqui comigo, acompanhando a aula até agora. Então, já que chegaram até aqui, aproveitem, copiem essas perguntas no caderno de vocês e comentem lá no chat, no Google Chat, ou mesmo aqui nos comentários do YouTube. Comentem, escolha aí uma dessas perguntas, se não todas, para responderem, para falarem a respeito do que vocês acham. Então, a primeira pergunta é: e você? De que modo se relaciona com a natureza? Segunda pergunta: você acha que ela tem que ser preservada ou conservada? Lembrando do significado, tá? Volta lá para ver o significado dessa corrente de pensamento: preservacionismo e conservacionismo. Terceira pergunta: ela é quase sagrada como propõe a ecologia profunda? Na sua opinião, né? Na sua opinião, ela é quase sagrada como propõe a ecologia profunda? Quarta pergunta: será o capitalismo o único culpado por todos os problemas socioambientais, como sugere a ecologia social? E quinta pergunta: ou será que somos, nós, enquanto sociedade, fruto da natureza, ou seja, produto natural, devendo apenas ajustar a relação destrutiva que viemos travando com a natureza, como propõe o ecomarxismo? Então, reflitam e respondam. Não precisa ser todas, escolha alguma, mas se quiser responder todas, será muito bem-vindo. Vai ter bastante material para debate aí nas próximas aulas. E como sempre, nós temos as nossas palavras-chave, que reuni todas num único slide, e aí está na tela para vocês. As nossas palavras-chave da aula de hoje são, né? Nossas palavras-chave são intocabilidade, utilitarismo e naturalismo. Anotem as palavras-chave na ordem: intocabilidade, utilitarismo e naturalismo. Assim, concluímos mais uma aula de sociologia, mas antes de, em definitivo, fecharmos a nossa aula, vamos ao exercício de fixação. Toda aula temos um exercício para testar o nosso conhecimento. Então, vocês que estão matriculados em uma das turmas com as quais eu trabalho, já sabem o procedimento. Vão receber um formulário. Nesse formulário está lá a letra A, B, C, D e E. É só marcar que vocês acham que é correto. Quem está pelo YouTube pode enviar sua resposta pelos comentários e a gente corrige. Então, acompanhe comigo a leitura do exercício. Analise a frase abaixo. A, espaço. Eu vou ler melhor, né? Vocês, para quem não está acompanhando, só está ouvindo. Na questão existem determinadas lacunas, que eu vou chamar de espaço, tá? Então, eu vou botar assim, pontinho, pontinho, melhor, né? Vou botar pontinho, pontinho. Então, quando eu falar pontinho, pontinho, é uma lacuna que precisa ser preenchida por uma das opções que está nas respostas. Combinado? Então, vamos lá. Analise a frase abaixo. A, pontinho, 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 é uma dimensão da educação. É atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento, pontinho, 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 um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Letra A. Sociologia sustentável. Letra B. Sustentabilidade e coletivo. Letra C. Educação social e sustentável.
Letra D, educação moral e tecnológico. E letra E, educação ambiental e individual. Então, vocês precisam encaixar essas duas palavras de cada questão nas lacunas que estão no texto. Tá bom assim? Então, façam as suas escolhas. Se precisarem, esse vídeo vai estar gravado. E aí é só vocês pausarem e lerem com calma para poderem responder a pergunta. E assim concluímos mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham todas as semanas e mais uma vez estão aqui comigo para mais uma aula que já estamos avançando, hein, gente? Já estamos bastante à frente, chegamos na aula 29, caminhando a passos largos para o final do ano letivo. Então, antes de nos despedirmos em definitivo, vamos à nossa mensagem de hoje. E a mensagem de hoje, eu trago o René Descartes, um filósofo francês, para passá-la para nós. Então, ouçam a mensagem que eu vou ler. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados, sem nunca os haver tentado abrir. Vou repetir a mensagem de René Descartes. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados, sem nunca os haver tentado abrir. Reflitam sobre essa mensagem de Descartes, comentem se acharem necessário. E assim concluímos mais uma aula de Sociologia, com a convicção de que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo local. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!